Romanos capítulo 3. Fechado? Nós vamos continuar então hoje a nossa meditação nesse livro tão precioso, tão importante para a Bíblia, na Bíblia Sagrada e na história da Igreja Cristã e na Reforma Protestante, né? E para nós reformados, para nós herdeiros da Reforma, é importantíssimo o ensino desse livro. Aqui está a nossa fé. E esse capítulo que nós vamos ler agora, ele é uma espécie de âmago, né, do livro, porque apresenta como Deus nos salvou. Apresenta a conclusão do apóstolo Paulo sobre a nossa situação espiritual de toda a humanidade e a maneira como Deus nos salvou. E deixa claro que só Deus poderia fazer isso, que ninguém mais poderia fazer, não é? Então, o ensino desse texto é: todos nós aqui, se não fosse Deus, não poderíamos fazer absolutamente nada para nos salvar, estaríamos condenados. Mas Ele quis nos salvar na cruz, Ele quis salvar o seu povo, Ele quis salvar a sua igreja, Ele quis salvar através do amado Senhor Jesus Cristo. E foi apenas Ele que poderia fazer isso. Então vamos ler esse texto, observando bem o que o apóstolo Paulo diz, falando do problema da miséria do homem e falando da solução que Deus deu através do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção na leitura então. E hoje eu quero meditar com vocês um pouco neste texto, nesse domingo de ceia do Senhor. Vamos ler então. Capítulo 3 de Romanos, a partir do primeiro versículo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Peça que Deus fale com você nessa manhã, pela sua santa palavra. Amado Deus e Pai, em Cristo Jesus, o Teu Filho, Senhor, nós estamos aqui, Pai, orando a Ti, suplicando perdão dos nossos pecados, e suplicando, Senhor Jesus Cristo, a Tua graça sobre nós, a Tua unção, o Teu poder. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo agora nos ilumine, Senhor, para que essa verdade desse capítulo fique para nós cristalina, claramente apareça, Senhor, para nós esta verdade, e não só possamos entender, mas o Senhor aplique esta palavra profundamente no nosso ser, Senhor. Salve, fortaleça, edifique, Senhor, a cada coração, na Tua verdade, na Tua palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, Pai. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós temos estudado este livro muito importante, como eu disse ainda há pouco, dentro da própria Escritura, como dentro da história da igreja em geral, mas de uma maneira especial na época da Reforma Protestante, e consequentemente, como nós somos herdeiros daquilo que aconteceu, por isso que nós nos chamamos, de uma igreja batista reformada, herdeiros daquilo que aconteceu na época da Reforma. Então este livro foi um livro que deu um grande impacto na Reforma, e tem operado realmente grande impacto ao longo da história, à medida que as pessoas vão estudando e vão entendendo essas verdades da palavra de Deus. Aqui está o Evangelho de Cristo, é a carta, de todas as cartas do apóstolo Paulo, de todos os livros bíblicos, é o livro mais sistemático, é o livro que mais organiza, apresenta a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Como nós observamos na primeira meditação, eu tenho dito para vocês que eu não tenho condições ainda. Esse é um livro riquíssimo. Nós pretendemos fazer um estudo profundo dele, olhando cada versículo mais pormenorizadamente, numa oportunidade à noite, se Deus assim permitir. Mas agora, como nós estamos lendo só um capítulo a cada culto da ceia, então eu não posso fazer uma exposição profunda desse capítulo, mas nós estamos apenas olhando cada capítulo e fazendo umas reflexões, procurando entender a mensagem geral dos capítulos e fazendo uma reflexão, aplicações na nossa vida a respeito de cada capítulo. E como nós observamos já, nós temos visto que aqui o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observe então o que ele diz: é Deus, é o poder de Deus, é obra de Deus. Só Deus pode salvar. Então, o propósito do apóstolo Paulo é mostrar esta obra de Deus, é mostrar como é que Deus realmente salvou os seus eleitos. Na mente de Deus já estão salvos, e essa salvação vai se concretizando ao longo da história, tanto no Antigo Testamento, antes do próprio Cristo Jesus ter vindo a este mundo para
executar a salvação, né, morrer no lugar dos eleitos, como após ele ter vindo, depois já no Novo Testamento e na nossa era cristã, como ele tem operado essa salvação, apenas através de Cristo Jesus. Mas a salvação, antes de Paulo apresentar a salvação em si, ele tem que apresentar do que nós estamos sendo salvos, não é? Esse aí é um grande problema que os homens têm que entender, a sua real necessidade. Nós temos estudado nos últimos domingos a respeito dessa real necessidade e a respeito do engano da igreja moderna de fechar os olhos para essa real necessidade. Nós temos lido a declaração de Cambridge, temos observado o que naquela declaração? Que a análise que aqueles irmãos fizeram é que as igrejas modernas têm tentado agradar o mundo, apresentar um evangelho que é considerado importante para o mundo, relevante para o mundo, não é? Só que o mundo está cego. O mundo não conhece a sua real necessidade. O mundo pensa que a necessidade deles, as pessoas do mundo pensam que a necessidade delas é de pão, é de cura, é de riqueza, é de uma família estruturada, é de ordem social. Essas coisas todas são importantes e úteis e têm o seu valor. Mas essas coisas não são a real necessidade dos homens, nenhuma delas. A real necessidade dos homens é estar bem com Deus, é estar em paz com Deus. E os homens não estão em paz com Deus. Existe algo terrível, maligno, a fonte de todo tipo de mal que está dentro dos homens, que está no coração dos homens, que está na vida dos homens e que os separa de Deus. Isso se chama pecado. Pecado é não amar a Deus. Pecado é não considerar Deus como Deus. Pecado é estar rebelado contra Deus. Pecado é considerar Deus como se Ele não fosse Deus, como se Ele não fosse nada, e colocar outra coisa no lugar dele. Pecado é viver essa vida toda tendo sido criado por Deus, sendo sustentado por Deus a cada segundo, vivendo tão somente porque Ele quer que nós vivamos, mas é viver como se nada disso fosse verdade, e não viver dando glória a Ele, dando honra a Ele, mas viver contra Ele, desonrando o seu nome, desonrando a sua glória. Isso significa que o homem no pecado, ele está numa situação de pior miséria que possa existir. Não é a pobreza, não é a doença que é o nosso problema. Nosso problema é espiritual. A nossa miséria é espiritual. Nós estamos no totalmente errado. Deus é o Criador de todo o cosmos, de todo o mundo, de todas essas coisas que nós vemos, mas nós vivemos como se Ele não existisse, como se Ele não fosse Deus. E esse mesmo Deus, Ele diz que vai julgar-nos, que vai nos chamar para a prestação de contas devido à maneira como nós estamos vivendo. Então o grande dia do juízo será um dia terrível, será um dia de grande ira, da potente mão de Deus caindo sem nenhuma mistura com a sua misericórdia, a ira de Deus que vai se manifestar no juízo e que vai se manifestar no inferno de fogo, de condenação eterna que está vindo sobre os homens. Mas os homens não sabem disso, os homens não se apercebem disso. De certa forma eles sabem, a consciência deles diz isso, mas eles estão afogando a consciência e não querem ouvir a consciência e não querem ouvir a revelação geral. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a cada criatura. Falem do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem da boa notícia, mas para que eu pregue a boa notícia, eu tenho que falar da má notícia primeiro. Eu tenho que apresentar a situação real dos homens, a situação de terrível pecaminosidade, de como o apóstolo Paulo mesmo diz, e isso que o apóstolo Paulo está apresentando neste livro de Romanos. Ele está dizendo: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele diz assim: a ira de Deus, no capítulo 1, verso 18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, essa é a mensagem primeira do apóstolo Paulo. Paulo não chega dizendo assim: Deus é amor, Deus é amor, Deus quer abençoar vocês, Deus está com muito interesse de ajudar vocês. Oh, vocês que estão sofrendo, vocês que estão angustiados, venham para Deus porque Deus ama vocês. Não é essa a primeira mensagem de Paulo. Quem fala de amor, 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 paz, 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 antes de falar no pecado e na ira, é falso profeta. E Paulo não é um falso profeta. Paulo é um verdadeiro apóstolo de Cristo, um verdadeiro profeta do Senhor. E todo verdadeiro profeta do Senhor não pode mentir.
Não pode dizer que Deus está satisfeito com os homens. Não, ele tem que dizer: Deus está irado, profundamente irado. Deus é a parte ofendida, ó pecador. Você não vê a sua situação diante de Deus? Você não vê que cada dia você está afrontando o Deus que te criou, o Deus que te sustenta? Você não vê que apenas a misericórdia dele está te sustentando agora e que você, se ele quiser, pode cair imediatamente no inferno e ser condenado agora mesmo? Você não vê que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar para trazer o juízo de Deus sobre a sua vida e você não está preparado para esse juízo porque você é um grande pecador que tem vivido contra Deus e contra a glória de Deus? Então Paulo vai apresentar isso. Paulo vai dizer que os gentios, eles têm desprezado a revelação geral. Eles têm desprezado a revelação que está no sol, que está nas árvores, que está nas estrelas, que está em cada parte da criação, que está na criação deles próprios. E essa revelação geral diz: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é o Senhor. E essa revelação condena os homens, porque os homens, em vez de adorarem o Criador, têm adorado a criatura. Em vez de darem glória ao Criador, têm dado glória à criatura. E têm feito da criatura o seu Deus, têm feito do dinheiro o seu Deus, têm feito de si próprio o seu Deus, têm feito da sua família o seu Deus, têm feito de tantas coisas o seu Deus, mas o Deus verdadeiro eles não têm adorado. Então, a mensagem de Paulo é essa: vocês são idólatras, vocês estão condenados. E Deus deu uma revelação especial a um povo pequenino, um povo que para os homens era insignificante, um povo que Deus tirou de Abraão, não é? E que era um povo, vamos dizer assim, que os outros olhavam e por eles mesmos não eram grande coisa, mas Deus os fez essenciais, importantíssimos na história da revelação, porque Deus os escolheu para que eles fossem vamos dizer assim, o depósito da verdade, da palavra revelada, especial, escrita, da lei de Deus, dada a Moisés e aos antigos profetas. Deus escolheu esse povo e eles são o depósito da verdade. E esse povo foi essencial na história da revelação, porque esse povo guardou essa palavra escrita. Sem o qual, sem se guardar, sem se preservar essa palavra escrita, nós nunca teríamos ouvido falar de Jesus Cristo e da redenção que há nele. Então esse é o povo de Israel. Esse é o povo que Paulo vai aqui fazer a separação entre as duas classes de homens, gentios e judeus. Esse é o povo judeu. Esse é o povo que recebeu a revelação escrita de Deus, a lei de Deus, e receberam as ordenanças, e receberam aquelas cerimônias, e receberam os 10 mandamentos, receberam a lei cerimonial, a lei civil, a lei moral, e a promessa de um Redentor vindouro. E esse Redentor estava tipificado no tabernáculo, estava tipificado no Cordeiro da expiação, estava tipificado em cada animal que morria, estava tipificado no sacerdote que fazia a oferta diante de Deus pelo povo, estava tipificado nos reis que governavam o povo de Deus, estava tipificado, meus irmãos, nos profetas do Senhor que traziam a palavra de Deus para eles. Esse rei estava sendo mostrado, esse Messias vindouro. Mas infelizmente, em geral, esse povo tão privilegiado não creu. É isso que o apóstolo Paulo vai mostrar em Romanos capítulo 2. Eles receberam a lei, eles receberam a palavra, eles receberam a verdade, mas eles não foram convertidos. O coração deles continuou mal. Por isso que o apóstolo Paulo encerra o capítulo 2 dizendo o seguinte. Vamos ler o finalzinho do capítulo 2 e perceba como o apóstolo Paulo diz. Vamos ler a partir do versículo 25, Romanos capítulo 2, verso 25. E observe como ele diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente,
e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Estes homens, eles tinham todos os adereços e aparência de povo de Deus, de judeu, mas no sentido interno, eles não eram da circuncisão, eles não eram judeu, porque judeu é aquele que é interiormente, diz o apóstolo Paulo, e circuncisão é que é no coração, e aqueles homens não eram. Eles receberam tantos privilégios, eles viram tantas coisas, e eles interiormente não creram. Interiormente eles desprezaram a lei, e a lei veio e os condenou. E também a eles, como aos gentios que receberam a revelação geral, a lei promulgou e disse: vocês são culpados, culpados, culpados. A mensagem do apóstolo Paulo, irmãos, é essa. E eu queria que os irmãos entendessem bem, porque o que ele vai concluir nesse capítulo 3 de Romanos é exatamente isso. Ele divide a humanidade inteira em gentios e judeus, e ele chega a essa conclusão: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém é inculpável, ninguém tem desculpa diante de Deus. Quando Deus olha para a humanidade inteira, o que Deus vê? Quando Deus olha os homens por si só, sem a graça, sem a operação interna do Espírito Santo, porque Paulo diz aqui: se não tiver alguma coisa interna, não é hipocrisia, religião falsa. E quem faz essa obra interna é só Deus. Deus faz esse transplante do coração, Deus muda o coração, só Ele faz isso. Então, quando Deus olha a humanidade inteira sem a graça, sem o seu poder, sem a sua obra de transformação pelo Espírito Santo, o que Deus vê? Pecadores, sem desculpa, debaixo da sua ira. Se você que está aqui não é convertido, você é isso. Não importa o que você tenha exteriormente, se você não tem uma conversão interior, se você não é uma nova criatura, você é objeto apenas da ira de Deus. Você não tem nada para apresentar a Deus. As suas obras são trapo imundo. As suas obras são fruto, as melhores obras são fruto de um coração impuro. Por você mesmo você não pode se salvar. Irmãos, se houve uma mensagem que a Reforma descobriu, uma mensagem bíblica, uma verdade cristalina nas Escrituras é essa: o homem não pode se salvar. O homem está completamente perdido por si só, pelos seus próprios meios, pelo seu próprio poder. O homem não pode fazer absolutamente nada. Você está salvo? Você já é um crente em Cristo Jesus? Você já foi justificado? Você está sendo santificado? Foi Ele que fez isso. Se Ele não tivesse feito isso, você não poderia fazer absolutamente nada. Você estaria perdido. A mensagem da Bíblia é: todos são pecadores. O homem, a humanidade inteira, em toda a sua capacidade, em toda a sua inteligência, em toda a sua potência, em toda a sua religiosidade, em toda a sua moralidade, não são nada. Todos eles são reputados como nada. A sua justiça é nada. A sua religiosidade é nada. Existe então este homem, mas este homem que não sabe que é assim. Este homem que ele está tão miseravelmente dominado pelo seu próprio pecado, pela sua própria escuridão, que ele não sabe que ele está nessa situação e que ele ainda é orgulhoso. Este homem que está numa situação tão miserável, mas que acha que é rico. Ele é um mendigo. Ele é um maltrapilho. A roupa dele está toda rasgada. Ele fede. Mas ele acha que ele é rei. Ele acha que ele está vestido com roupas ricas e finas. Ele acha que ele é cheiroso. Ele acha que ele tomou um bom banho e que ele está perfumado.
Ele acha que ele está digno para entrar no palácio e para se apresentar diante de Deus e para dizer: eu mereço, Deus, que tu me recebas. Eu queria passar essa figura para os irmãos de um mendigo fedorento, maltrapilho, completamente miserável, que não tem o que comer, mas que é tão soberbo, que é tão orgulhoso, que acha que pode entrar no palácio do rei e se apresentar diante dele com toda a dignidade, que acha que é rico, que acha que é poderoso, que acha que é nobre. É um miserável que acha que é rico, é um sujo que acha que é limpo, é um maltrapilho que acha que as suas roupas são dignas de reis. O orgulho humano, isso está no mundo hoje. Vocês não veem um homem se orgulhando e desprezando a Deus? Vocês não veem uma autoridade querer tirar até o nome de Deus das cédulas de reais? Dizer assim: tem que tirar isso daí. A célula diz assim, o que diz lá? Você lembra? Né? Ele, não, tem que tirar, né? Deus seja louvado, né? Aí tem que tirar. Vocês não veem esse governo que nós estamos lutando abertamente contra todos os valores da lei de Deus, dos 10 mandamentos, a favor do aborto? Vocês não veem essa atrocidade de a defesa de um casamento homossexual, destruindo o princípio, o casamento criado por Deus, essa afronta a Deus, dizendo: nós queremos criar um mundo sem Deus? Vocês não veem isso, irmãos, no ataque às famílias, no ataque à autoridade dos pais, dizendo para que eles não batam nas suas crianças? Você não vê isso por parte de governos, por parte de poderes, por parte de autoridades? Mas você não vê isso na sociedade também? Vocês não veem isso no mundo ímpio, quando o mundo ímpio diz: essa coisa de Deus não importa, eu quero me divertir, eu quero curtir a vida, e se entregando à bebedeira, se entregando à lascívia, se entregando ao sexo livre? Você não vê a propagação de um mundo orgulhoso, de um mundo cheio de soberba, dizer: nós somos os tais, nós, povo do século XXI, não precisamos desses antigos, desses escritos antigos, a Bíblia é um livro sem valor? Não vemos isso, pessoas dizer isso claramente? Mas nós vemos isso também na religião. Nós vemos isso também, irmãos, no dito cristianismo. Nós não vemos isso no catolicismo romano, que desprezou a justificação tão somente pela fé e prega e ensina uma justificação pelas obras, no final das contas. Nós não vemos a igreja romana desprezar o que Lutero descobriu. Nós não vemos, irmãos, isso também no evangelicalismo moderno, que desprezou a doutrina preciosa desse Romanos capítulo 3 e prega essa coisa horrível do pentecostalismo, do neopentecostalismo, invadido pela teologia da prosperidade, que ensina: deem tudo que você tem e Deus vai olhar e vai se surpreender. Você merece e Deus vai te dar, porque você chegou lá e teve fé e deu uma oferta grande para Ele, que Ele vai ficar surpreso. Tudo isso, e nós podemos ficar falando aqui, é a amostra desse pobretão, mendigo, maltrapilho, fedorento, que acha que é rei, que acha que é digno de entrar na glória de Deus e que Deus tem que se abaixar para ele se submeter a ele. Mas que coisa louca, irmãos! Foi isso que o pecado fez. Então o que o apóstolo Paulo, eu estou falando essas coisas para mostrar o seguinte para vocês: o que o apóstolo Paulo vai mostrar em Romanos capítulo 3 é a realidade da miséria humana e como Deus mostra essa miséria para humilhar os homens, e é somente o homem humilhado que vai crer, porque a fé genuína é totalmente incompatível com essa soberba. Entendo isso logo de início. Quem crê realmente em Jesus, quem confia realmente em Jesus, é porque já se humilhou, é porque já foi humilhado pela obra de Deus, pela verdade de Deus. Mas aquele que é cheio de empáfia, de orgulho, de soberba, esse orgulho mundano, ou orgulho religioso que está aí no catolicismo, ou que está no falso evangelicalismo, esse orgulho, essa soberba não são compatíveis com a fé. Essas pessoas não confiam em Jesus, confiam em si mesmas.
E é impossível o homem que confia em si mesmo, que é cheio de orgulho, confiar em Jesus. E a minha pergunta é, e que eu quero tratar nessa manhã, duas coisas, irmãos. Você já entendeu a sua miséria? Você já foi humilhado? E você já confiou unicamente em Jesus para ser salvo? Como é que está precisamente sua situação espiritual nesta manhã, neste momento que eu lhe falo? Se alguém aqui ainda é soberbo de alguma maneira, é porque você ainda não foi humilhado e você não é um crente verdadeiro. Você de alguma maneira está achando que pode viver sem Deus, ou pode conseguir alguma coisa sem Deus, e até de Deus, sem Ele. Sem a ajuda dele você pode conseguir coisas dele, como se você merecesse dele. O fato é que a humilhação dessa verdade nos leva a olhar para Cristo. É como aquele mendigo que diz: eu não tenho nada, a não ser que alguém me tire dessa situação, me tire dessa miséria. Eu, por mim mesmo, não posso. É como um doente que não pode se curar, mas que olha para o médico e diz: doutor, me salve, me cure, me tire dessa situação. Mas enquanto ele pensa que ele é rico, ele não vai procurar ajuda em quem pode. Enquanto ele pensa que ele é são, ele não vai procurar cura no médico. Nós vemos homens de duas classes diante de nós, nessa sociedade, irmãos. Pessoas humilhadas, crentes em Cristo, ou pessoas soberbas, incrédulas de Cristo. Vamos ler então o texto e vamos olhar essas verdades aqui. Quando nós olhamos esse texto, nós podemos dividir esse texto em pelo menos 3 partes básicas. A primeira parte é o apóstolo Paulo, ele responde algumas objeções, alguns argumentos contrários à verdade do Evangelho, à verdade que ele vem pregando. Algumas pessoas, exatamente na sua soberba, no seu orgulho, elas querem contrariar o Evangelho. E elas põem questões, e Paulo vai responder essas questões aqui. A segunda parte, ele mostra então a conclusão do que ele vinha dizendo no capítulo 1 e no capítulo 2. A primeira parte está do versículo 1 ao versículo 8. A segunda parte está do versículo 9 em diante, quando ele vai concluir o argumento dele nos 2 capítulos anteriores, dizendo o quê? Mostrando a pecaminosidade de todos os homens. Isso vai até mais ou menos o versículo 23, o argumento de Paulo, mostrando que todos pecaram, e aí ele conclui, né, versículo 23. E ele já começa, desde o versículo 21, a mostrar a solução para tudo isso, que é a cruz, Cristo, mostrando que só Deus poderia salvar. Paulo deixa claro aqui que Deus é que salva, que Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Os homens não podem se salvar. Então essas são as 3 divisões básicas. Primeiro, resposta àqueles que contrariam o Evangelho. Segundo, a conclusão do que ele vinha dizendo nos 2 capítulos, mostrando a pecaminosidade de toda a raça, sem exceção, todos são pecadores. E terceiro, a conclusão com a única salvação, a única esperança, que é Deus salvando em Cristo Jesus, e a necessidade da fé. Os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. Por isso que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Vamos então lendo. Como eu disse para vocês, eu não vou poder fazer uma exposição profunda, mas nós vamos ler brevemente e procurar entender, ainda que de maneira superficial, mas entender o que o texto diz e aplicar à nossa vida. Leia comigo então a partir do 1º versículo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A primeira objeção seria: você observa que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 2, que os judeus também foram condenados. Eles todos aqueles, a lei moral, cerimonial, civil, a promessa de um Redentor, mas eles não creram, eles não foram, a lei, tudo aquilo que aconteceu com eles, a lei moral, serviu apenas para condená-los, mostrar que eles são, por natureza,
condenáveis como gentios. E eles se tornaram hipócritas, porque, como nós estudamos na última Santa Ceia, né, do mês passado, estudando o capítulo 2, ali estava presente no capítulo 2 a religiosidade hipócrita, de alguém que diz que é justo, mas que faz as mesmas coisas que ele condena nos outros. E é isso que o apóstolo Paulo vinha dizendo no capítulo 2, dessa hipocrisia, né? De alguém que condena nos outros o que ele mesmo faz e se acha muito justo por isso. Ele condena, como Paulo diz aqui no capítulo 2, no versículo 17, versículo 22, versículo 21, tu que ensinas a outro, versículo 21, tu que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não deves cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e lhe roubas os templos. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui que aquelas pessoas, elas eram hipócritas. Elas condenavam o roubo nos outros, mas elas mesmo roubavam. O adultério nos outros, mas elas mesmo adulteravam. Eram os fariseus da época de Jesus, não é? Os que Jesus Cristo disse para eles que eles eram túmulos caiados, que eles eram... e lavavam um copo por fora, mas por dentro ficavam cheios de imundície. Que eles por fora eram tão justos e bons, mas internamente não. Paulo conclui dizendo exatamente isso. O judeu é o que é interiormente. Não é? Quer dizer que há uma hipocrisia na religião dos judeus. Eles receberam todos aqueles privilégios, mas o resultado é que eles se tornaram hipócritas. Hipócritas. Daí que alguém pode concluir o seguinte, observe bem, você precisa entender bem isso para compreender a primeira pergunta do apóstolo Paulo. Se isso é verdade, então não valeu de nada o privilégio deles. Ora, meus irmãos, como nós temos estudado já, os gentios, eles receberam uma luz, a luz da criação, a luz da revelação geral, na criação, na consciência deles. Nós já estudamos isso aqui no capítulo 2. Mas essa luz, ela é muito menor do que a revelação que os judeus tiveram. Vocês já entenderam isso, não já? Se isso é verdade, os judeus tiveram uma revelação muito maior, se isso é verdade, tiveram a lei escrita de Deus, Deus falando com Moisés, Deus aparecendo para eles, o poder de Deus, né? No monte, e o monte tremia, e aquela revelação de Deus para dar os 10 mandamentos. Se eles receberam tudo isso, esses privilégios, o mar vermelho se abriu, e toda a história da redenção, tudo aquilo que eles tinham, mas acabou que eles eram tão culpados como os gentios. Alguém pode concluir assim, então não adiantou de nada, que valor teve tudo isso? Vocês estão entendendo? A pergunta é, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Afinal de contas não adiantou nada. Eles também são culpados. Não valeu nada. Aí Paulo diz, valeu sim. Versículo 2 ele diz assim, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Valeu por quê? Porque por si só já foi um privilégio extraordinário eles terem sido confiados a eles os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Isso é um privilégio em si. Irmãos, imagine o seguinte, que uma igreja, por exemplo, neopentecostal, uma igreja neopentecostal é uma igreja pagã, não é? Eu tenho explicado para os irmãos assim, o neopentecostalismo é um resultado do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico ainda tinha lá o Evangelho de Cristo, podemos dizer assim, não é? Ainda tinha lá aquela pregação do Evangelho e tudo mais. Mas eles abriram, já foi um desvio, por quê? Porque tinha o Evangelho, mas o Evangelho já, vamos dizer assim, o Evangelho pregado no pentecostalismo já, o Evangelho arminiano, né? O Evangelho já misturado com conceitos errôneos, mas ainda pregavam a salvação em Cristo, que tinha que confiar em Cristo e por diante. Mas eles abriram a porta para quê? Para novas revelações. E aí deturpou tudo.
deturpação era... ia acontecer, era inevitável. Você deixa a Bíblia, você começa a ouvir novas revelações, você vai se desviando. Naturalmente, o pentecostalismo, ele ia gerar alguma coisa monstruosa, horrível, como o neopentecostalismo, que é essa coisa da Igreja Universal, da Igreja da Graça, do R.R. Soares, da Igreja do Valdemiro, entendeu? Essas igrejas já totalmente apóstatas, desviadas do Evangelho, que a gente está vendo aí. Agora você imagina, alguém está numa igreja dessa, numa igreja neopentecostal, e não está ouvindo muito do Evangelho. Está? Não. Outra pessoa está numa igreja reformada, uma igreja fiel ao princípio da reforma, sola Escritura, sola gratia, solus Christus, soli Deo Gloria, sola fide, né? Os solas da reforma que a gente já estudou aqui, vocês sabem. Essa pessoa, qual é a mais privilegiada? A que está numa igreja, por exemplo, uma criancinha que nasceu de um pai neopentecostal e o pai leva ela para a igreja e vê tanta coisa errada ali, a criancinha vai crescendo vendo aquelas coisas e acha que aquilo é certo, né? É o que ela vê, Uma criancinha cresce assim. Outra criancinha não, o pai leva ela para a igreja reformada, ela ouve a pregação desde pequenininha e ela está ali ouvindo. Qual é a criança mais privilegiada? A que está crescendo numa igreja neopentecostal ou numa igreja católica, na igreja católica, que o pai leva, não tem o círio, como é? O círio das crianças, vocês já ouviram isso aí? Que vai as criancinhas lá, tudo já sendo ensinado na idolatria, né? Qual é a criancinha privilegiada? Aquela que vai no círio ou que vai numa igreja neopentecostal, que eu não sei qual é o pior, neopentecostal é uma coisa horrível, ou aquela que vai numa igreja reformada, que o pai leva para a igreja reformada. Qual é a mais privilegiada? Lógico, né? Porque desde pequenininha ela está ouvindo o que? O Evangelho, a palavra, a verdade, né? Por exemplo, vocês meninos novinhos ainda, é um grande privilégio que vocês estão tendo de ouvir desde novinho, né? A gente estudar o catecismo com vocês e ensinar a mensagem, aquela verdade. Então, que privilégio vocês estão tendo. Outras crianças não. Quer dizer, isso por si só já vale, ou não vale? Será que não vale nada receber, ter privilégio de receber a palavra de Deus? Claro que vale. É isso que Paulo está dizendo. Já foi muito valioso ser judeu. Qual a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Vocês estão entendendo o argumento de Paulo? Que privilégio que eles tiveram. Isso por si só já é muito valioso. Mas aí ele continua respondendo ao que contraria. O que contraria diz assim: mas muitos não creram. Muitos não creram. Não é? Receberam, mas não creram. Aí Paulo continua respondendo. Olha o que ele diz no versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? O fato deles não terem crido não quer dizer que Deus deixou de ser fiel. O problema não está em Deus, ou no que Deus deu, ou nas promessas de Deus, ou na fidelidade de Deus em fazer aquelas promessas. Está na incredulidade deles. Quer dizer, Deus é fiel. Deus disse, está aqui, creiam. Se eles não creiam, Deus não deixa de ser fiel. O problema está na incredulidade deles, não na palavra, não na promessa, não no que Deus deu. Deus deu, e isso por si só já é valiosíssimo. Agora isso fica de alerta também para vocês, meus irmãos, para vocês crianças, para vocês jovens, para todos nós. Se nós somos mais privilegiados que outros, que não estão tendo privilégio, saiba que privilégio traz consigo o quê? A responsabilidade. Se algum de vocês, jovenzinhos, crianças, jovens, e qualquer um de nós, crescer ouvindo essa mensagem e depois ir embora, virar as costas e dizer eu não acredito nisso, sobre você vai cair juízo muito maior, porque você teve o privilégio que outros não tiveram. A cobrança sobre você vai ser maior, porque você desprezou os privilégios que você teve. Esse foi o caso do judeu. O apóstolo Paulo diz assim:
E daí, se alguns deles não crerem, a incredulidade deles virá desfazer da fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Então, Deus, todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro, isso não muda. Aí Paulo responde mais uma pergunta. Alguém pode perguntar assim, olha o versículo 5. Aí Paulo vai falando as coisas e vai imaginando um oponente, né, que está contra-argumentando, fazendo perguntas, querendo mostrar que Paulo está errado. E Paulo vai respondendo, mostrando que ele tem razão. Observe aí. No versículo 5, ele imagina alguém questionando dessa maneira aqui. Mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Alguém pode dizer assim, mas Paulo, mas veja bem, se a minha injustiça traz à lume a justiça de Deus, porventura não será Deus injusto por aplicar a sua ira? Se quando a minha mentira, a minha injustiça, fazendo um contraste, né, mostra a justiça, a verdade, a fidelidade de Deus, se no final das contas o meu próprio pecado acaba como que mostrando a diferença de Deus, a minha diferença de Deus, e Deus é mostrado como tão santo, tão glorioso quando ele é comparado com a minha pecaminosidade, não seria então injustiça Deus aplicar a sua ira? Afinal de contas, acaba que, de alguma maneira, meu próprio pecado mostra a glória de Deus, porque Deus se mostra santo e eu mentiroso, verdadeiro e eu mentiroso. Aí Paulo responde, certo que não, do contrário, como Deus julgará o mundo? Deus é o juiz. Depois ele continua imaginando, irmãos, outra oposição, no versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Se, esse oponente diria, se a minha mentira acaba mostrando a verdade de Deus, e Deus é glorificado, porque Deus é o único verdadeiro e todo homem é mentiroso, por que eu sou condenado? Afinal, de alguma maneira, meu próprio pecado está levando a glória de Deus, ou está, de alguma maneira, mostrando a glória de Deus. Por que então eu vou ser condenado? Aí Paulo responde, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Alguns irmãos chegavam a dizer que o evangelho de Paulo acabava por beneficiar a vida pecaminosa. Vamos continuar pecando, afinal Deus, ele salva pecadores, então vamos continuar pecando. Aí Paulo responde, a condenação destes é justa. O que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, essas perguntas mostram, observe bem, que os homens não aceitam a mensagem do Evangelho, eles deturpam a mensagem do Evangelho. Cada pergunta dessa aqui, cada questionamento desse é fruto do coração obscurecido, cego dos homens, que não admitem a verdade de Deus e que querem contra-argumentar a verdade de Deus. Alguém, por exemplo, já me falou assim, só para dar um exemplo para os irmãos, sobre um comentário de outra pessoa que diz assim, esses evangélicos, esses cristãos são mesmo tolos, não é? Porque eles dizem que Deus deu o filho dele para morrer por um bando de miserável pecador. Aí o argumento dessa pessoa era assim, qual era o pai que ia dar o seu filho para morrer por um bandido? O argumento dele era esse, querendo mostrar com esse argumento tolo, bobo, de que a mensagem do evangelho era ridícula. Entendeu? Quer dizer, os homens, eles gostam de inventar perguntas e argumentos para demonstrar que o evangelho é ridículo. Tentar demonstrar que o evangelho é ridículo, que o evangelho não tem sentido. Mas sabe por que eles fazem isso?
eles fazem isso porque o Evangelho os humilha. Os humilha. Então a tendência deles é quererem deturpar o Evangelho. Inverter, exatamente, né? Deturpar o Evangelho, porque o Evangelho é chocante para o homem cego, para o homem pecador, é humilhante, é incompreensível, precisa mesmo da iluminação, da obra, da graça do Espírito Santo. Então, eu penso que essas perguntas aqui, irmãos, são perguntas de pessoas que não querem se submeter ao Evangelho, que querem ou deturpá-lo, torná-lo uma abertura também, isso é outra questão aqui, para que, bom, se Deus perdoa todo pecador, vamos continuar pecando. É o homem no seu pecado, na sua cegueira, querendo contrariar o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo responde a todas essas perguntas. Como eu disse, eu não tenho tempo para analisar cada aspecto desse aqui, mas o que eu quero demonstrar brevemente aos irmãos é que Paulo diz: o Evangelho, ele resiste a qualquer questionamento tolo e bobo dos homens, né? Então ele faz algumas perguntas aqui. Qual é a vantagem de ser judeu? Já tem vantagem. A vantagem de receber o privilégio da palavra de Deus. Mas por que eu sou condenado, se afinal de contas a minha mentira mostra a justiça de Deus? Em primeiro lugar, porque Deus tem que julgar, senão Deus deixa de ser Deus. Por que então nós não continuamos no pecado, já que Deus perdoa todo mundo? Isso é absurdo. Deus não salva, é o que Paulo vai mostrar, para que continuemos no pecado, mas Ele nos salva para uma vida de santidade. Então, irmãos, olhando em linhas gerais e bem rapidamente, essas são as respostas do argumento de Paulo, resposta a pessoas que não querem se submeter ao Evangelho, porque o Evangelho as humilha, ou porque elas querem usar o Evangelho para continuar no seu pecado. Paulo não dá abertura de maneira nenhuma para isso e mostra que o Evangelho ele é a verdade, que não pode, e verdade essa que responde a qualquer falso argumento. Nenhum falso argumento pode resistir à verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas observe que no versículo 9 ele parece contradizer o versículo 1, não é? Vamos ler o versículo 9 e o versículo 1, que eu quero mostrar uma aparente contradição, que não é contradição, mas pode parecer para alguns. Quando ele diz aqui no versículo 1: qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos. É muito vantajoso ser judeu. Mas no versículo 9 parece que ele se contradiz, quando ele diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Nós quem? Judeus. Aí ele diz: não de forma nenhuma. Por que no primeiro versículo ele diz muitas vantagens, muitas sobre todos os aspectos, e no versículo 9 ele diz nenhuma vantagem, não de forma alguma? Há contradição aqui? Não. Deixa eu explicar para os irmãos. No primeiro versículo, o apóstolo Paulo está tratando do privilégio em si. É o que eu acabei de falar para os irmãos. Em você receber a palavra já é um privilégio em si. Isso é inquestionável. Se Deus deu a você um privilégio que Ele não deu outro, privilégio é privilégio e pronto. Se você não crê, aí é problema seu. Mas o privilégio existe. A fidelidade de Deus permanece dentro daquilo que Ele prometeu, dentro da palavra dEle. Mas no versículo 9, ele está respondendo no outro sentido. O sentido o quê? O fato de os judeus terem recebido a lei de Deus fez com que pela própria lei, pela obediência à lei, eles conseguissem se tornar justos. O fato de eles terem recebido a lei de Deus abriu uma possibilidade para que eles, por eles mesmos, tivessem conseguido a justiça? Aí a resposta para isso o que é? Não. Porque assim como os gentios receberam a lei, desculpe, a lei não, a revelação geral, e essa revelação os condenou, a lei também, que é um privilégio, sem dúvida, mas mesmo assim, a lei também os condenou. É isso que Paulo vai mostrar. Observe o que ele diz:
que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos, sem exceção, pecaram. O gentio recebeu a revelação geral, a revelação da consciência, mas rejeitou. O judeu recebeu a lei, grande privilégio sem dúvida, mas também rejeitou. Conclusão: todos estão debaixo do pecado, sejam gregos, sejam judeus. E aí, irmãos, eles mostram que a própria lei de Deus, e lei aqui no sentido não somente dos 10 mandamentos, ou das demais leis civis, cerimoniais, mas o Antigo Testamento inteiro mostra o quê? Que ninguém escapa desse veredito, entendeu? Todos pecaram, todos são dignos de ira de Deus. E aqui ele faz uma junção de vários trechos do Antigo Testamento e junta esses trechos mostrando a situação dos homens por natureza. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma radiografia do que nós somos por nós mesmos. Entendeu, irmãos? Esse trecho do apóstolo Paulo, do versículo 10 ao versículo 18, é uma radiografia do que nós somos por nós mesmos, sem a graça de Deus, sem a obra de Deus na nossa vida. É o que nós somos isso aqui. Olha o que ele diz então, vamos ler do versículo 9 diante. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito. Olha que coisa terrível que é isso aqui. Não há um justo nenhum sequer. O que seria um justo? Alguém que ama a Deus com perfeição, que obedece os mandamentos de Deus absolutamente, que não tem nenhuma idolatria, que cumpre todos os mandamentos de Deus. Existe alguém assim? Ninguém. Versículo 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja que ele diz: não há justo nenhum, ninguém escapa. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Agora, assim como não há quem busque a Deus, não há um justo, não há quem entenda. Agora outra palavra agora generaliza. Só que, como a primeira palavra generalizou, ninguém, essa também generaliza, só que de maneira oposta. Todos se extraviaram. Ninguém escapou disso aqui. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles. Aí faz uma radiografia agora de como eles vivem. Olha aí. Primeiro ele diz que não há justo e todos se desviaram, né? Aí ele diz, como é que eles vivem nessa situação? Não tem ninguém justo. Todos se desviaram. Como é que eles vivem? A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Assim que eles vivem. A boca é cheia de amargura, os pés caminham para derramar sangue. Caminho de destruição, de miséria e de pecado. E ele finaliza com:
Veja que ele inicia com não há justo, não há quem busque a Deus. Ele finaliza com não há temor de Deus diante dos seus olhos. A grande questão é essa: eles não temem a Deus. Eles não respeitam, não honram, não reverenciam, não adoram, não amam a Deus. Todos são assim, profundamente assim, enraizada essa é a realidade do coração deles. Então, esses somos nós, irmãos. Está entendendo? Você pode dizer assim: mas pastor, mas não tem ninguém melhorzinho, não? Paulo diz: não, todos são assim. Pastor, mas não tem ninguém que seja um pouco melhor, que isso aqui não se enquadre completamente. Paulo não foi muito generalista, Paulo não exagerou, não. Todos são assim. Todos são assassinos no coração. Todos odeiam a Deus e odeiam o próximo. Vocês sabem que Jesus Cristo disse que o adultério não está no ato em si, mas no olhar, não é? Sabe que Jesus Cristo disse que o assassinato não está em apenas em você tomar uma faca, ou pegar uma arma, dar um tiro em alguém, ou furar alguém com uma faca, mas está já em você insultar alguém. Todos odeiam seu próximo e odeiam a Deus, ao ponto de ser instrumentos de assassinato. Todos, por natureza, fariam o que os judeus fizeram com Jesus Cristo. O que foi que os judeus fizeram com Jesus Cristo, irmãos? Crucificaram. Quer dizer, lutaram para isso, que ele mesmo não podia crucificar, né? Mas fizeram tudo para isso. O que foi que os romanos fizeram? Acataram. O que foi que Pilatos fez? O que foi que o poder do império, do governo fez? Acatou. O que foi que o mundo tem feito com Jesus Cristo? O mundo tem crido em Jesus? Tem odiado. Jesus mostrou que todo homem assassino no coração desejaria a morte de Deus e a morte do seu próximo. Às vezes nós ouvimos sobre aqueles crimes terríveis, né? Pessoas que matam, que assassinam, né? Nós então nos sentimos eu não sou desse tipo, eu não sou dessa classe, eu sou melhor. Mas quantas vezes você já não matou no seu coração, né? Quantas vezes dentro de você já odiou alguém? Você já guardou um desejo que aquela pessoa se desse mal? Isso aí é o poder da morte dentro de você. Graças ao bom Deus que a maioria dos homens não chega a executar isso, né? São poucos que pegam uma arma, dão um tiro, matam, na população em geral. Tem muito crime, muito assassinato, mas no geral, comparando estatisticamente, menos pessoas farão isso, né? Mas dentro de si há esse potencial, entendeu, irmão? Potencial de morte. Todos odeiam a Deus e odeiam o próximo. Odeiam o próximo. Odeiam o próximo. Eu pergunto a vocês: pessoas assim merecem o céu? O que merecem? A ira de Deus. E esse potencial todo já está em nós desde a nossa concepção. Em pecado me concebeu a minha mãe, né? Aquele bebezinho lindo, aquela criancinha linda que nós vemos, já é um pecadorzinho. Ali está todo esse potencial da maldade. É como alguém já falou, né? Hitler já foi um bebê. Hitler já foi uma criancinha inocente.
Ah, irmãos, eu sei que isso é ofensivo, mas a Bíblia diz isso. Há o potencial de Hitler em cada ser humano. Há uma maldade, perversidade em cada um de nós. Diga. Isso. Há uma maldade. Por isso que tem que ter lei para restringir isso aí. Se tirar a lei, vira o quê? Vocês já viram aí nessas badernas que está acontecendo? Essa baderna que está no nosso país, por quê? Sem lei. O país é um país sem lei, sem regras, sem autoridade. Irmãos, eu tenho que correr. Esse assunto aqui é tão profundo, né? Eu tenho que fechar mostrando a solução. Por isso que eu disse, esse estudo tem que ser breve, né? A gente não pode aprofundar muito, mas a solução é Deus. Observe então que o apóstolo Paulo ele vai dizer do verso 19 em diante: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo diz, olha, ninguém escapou. O que a lei diz, aos que vivem na lei diz. Então o que a lei mostrou é que o próprio judeu, apesar da sua hipocrisia de achar que é melhor do que os outros porque recebeu a lei, mas a lei está dizendo para ele, ô judeu, tu também precisas da graça, tu também és culpado. Aos que vivem na lei diz, ninguém será justificado diante dele em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Todo mundo é culpável perante Deus. A conclusão de Paulo é, todos são pecadores, merecedores da ira de Deus, não podem se salvar, não podem resolver o seu problema. Mas aí vem a solução de Deus, a última parte do trecho, e a solução de Deus é Cristo. Veja o que Paulo diz a partir do versículo 21. Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Agora é sem lei. Se manifestou a justiça testemunhada pela lei e pelos profetas. A própria lei já dizia isso. Observe uma coisa aqui, irmãos. Que a lei, Paulo diz isso, que a lei testemunhava isso, os profetas testemunhavam isso, o Antigo Testamento todinho dizia isso, só Deus salva. Qual foi a palavra de Jonas? Só Deus podia salvá-lo, não era da barriga do peixe? Qual foi a palavra de Isaías? As vossas justiças são trapo de quê? De imundície. Qual é a palavra? Qual é a mensagem da palavra de Deus então? A mensagem da palavra de Deus é essa. Só Deus salva, só Cristo salva, só o Redentor que viria salva. Mas os judeus, grande parte deles não entenderam isso, entendeu? E eles ficaram achando que podiam ser salvos pela justiça. E aí os fariseus que pensavam isso no tempo de Cristo, Cristo se revelou a eles e eles negaram Cristo, irmãos. A salvação estava diante deles e eles ficaram insistindo com a justiça própria deles. E Paulo então diz, não. Sem obras, sem a justiça própria, mas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Paulo conclui então todo o seu argumento no verso 23. Aqui ele faz o resumo de tudo, olha, tudo está aqui no versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém vive para a glória de Deus. Ninguém vive para a glória de Deus. Todos são pecadores que desonram a Deus. E só há um meio de ser justificado. Se todos vivem em pecado, se todos são pecadores, se ninguém vive para a glória de Deus, dependendo do homem, todos serão o quê? Condenados. Mas Paulo então diz, tem que ser pela graça. Tem que vir de fora, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Redenção que é comprar um escravo. Um escravo está ali, não pode se salvar. Alguém vem e compra, redimiu o escravo. Redenção é isso. Eu sou um escravo do pecado, Jesus me redimiu, Ele pagou o preço. Depois ele usa outra linguagem no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Isso quer dizer o quê? Que Deus estava profundamente irado. Propiciação quer dizer aplacar.
Deus foi aplacado. A ira de Deus foi aplacada, mas foi aplacada pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Como no Antigo Testamento, os cordeiros levavam sobre si, simbolicamente, os pecados do povo, assim, quando chega no Novo Testamento, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que viveu uma vida justa, que nunca pecou, mas que morreu numa cruz, como se fosse um miserável pecador. Por quê? Porque ele levou sobre si o pecado, a culpa, a ira de Deus. A ira de Deus estava ali caindo sobre ele. Irmãos, imagine o seguinte: a ira tem que ser satisfeita. Deus tem que condenar. Deus tem que derramar a sua ira. E aí Jesus disse, Jesus veio, assumiu. O Pai mesmo foi que quis assim. E Jesus veio. E sobre Jesus, o Deus homem, aquele que morreu na cruz, só um homem podia morrer. Então ele é o Deus homem. Morreu naquela cruz, sofrendo a ira de Deus. Dessa forma, a ira de Deus contra mim é aplacada. Ela é, na verdade, desviada. Deus desvia a ira de mim e coloca sobre o meu Redentor, sobre aquele que me comprou, sobre aquele que é a minha propiciação. A propiciação, o sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isso quer dizer que todos os pecados passados só também tiveram solução no próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E ele continua dizendo assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Resumindo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus Cristo foi que pagou o preço. Jesus foi que aplacou a ira por causa disso, porque ele pagou o preço. Ele recebeu a ira de Deus. Está pago. Está quitado. Agora o que é que você tem que fazer? Você só tem dois caminhos. Um é o caminho da soberba, outro é o caminho da fé. O caminho da soberba é o caminho de alguém que diz: eu tenho que me salvar por alguma obra ou por mim mesmo. Mas quem faz isso não entendeu nada. Paulo já deixou claro que não pode se salvar, que todos pecaram. Portanto, só há um caminho. Cristo é o caminho. E eu só posso, agora, confiar nele. Uma pessoa está se afogando, ela só pode confiar no salva-vidas. Quando uma pessoa está no fogo de um incêndio, ela só pode confiar no bombeiro. Quando uma pessoa, sei lá, o avião está caindo e ela então pega ali um paraquedas e se joga, ela só pode confiar que aquele paraquedas vai abrir. Não há obras, não há o que fazer, há apenas uma entrega. E a entrega do humilhado é a entrega daquele que diz assim: eu não posso me salvar, eu não tenho nada em mim, eu não tenho justiça nenhuma, eu confio em Jesus Cristo. Essa é a fé, irmãos. A fé é incompatível com o orgulho, mas a fé é unida com a humildade, com a humilhação. É por isso que Paulo conclui dizendo, vamos ler o versículo 27? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, pelo contrário, olha aí, pela lei da fé. Acabou a jactância, acabou o orgulho. Fé é anti-orgulho, o orgulho é anti-fé, ou fé ou orgulho. Se você crê, você não é orgulhoso. Se você é orgulhoso, você não pode crer. Então, deixe o orgulho. Confie em Jesus como seu Salvador. Você não pode se salvar, ninguém aqui pode. Nós temos que confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé os circuncisos, e mediante a fé os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. É apenas pela fé, independentemente das obras. Não tem obra, porque a obra é orgulho. Jesus já salvou, você tem que confiar nele. Por isso que o ensino católico romano é antibíblico, porque acaba levando as obras. O ensino dessas igrejas neopentecostais é antibíblico, porque acaba levando as obras. Mas o verdadeiro evangelho, sem obras, independente, confiando apenas em Cristo Jesus. Isso para o judeu, isso para o grego, porque todos pecaram,
E a lei é confirmada porque a própria lei já dizia que é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte. O apóstolo Paulo diz que tudo isso mostra a justiça de Deus. Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. No final do versículo 25 ele diz assim: aqui Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser, olha só, justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus salva de maneira justa. A Bíblia diz no Antigo Testamento que nenhum juiz podia justificar o ímpio, porque isso seria injustiça. Como é que Deus justifica então o ímpio? Deus faz isso porque o Senhor Jesus Cristo tomou o lugar dos pecadores. E assim Deus pode justificar de maneira justa, porque alguém já pagou o preço. Irmãos, confiemos em Jesus. E se você já é um crente, siga por esta fé. A santificação virá, sim, mas não como um meio de salvação, mas como fruto da fé, porque você ama Jesus, porque você confiou nele, é que você obedece, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Se você ama, então vive em santidade. Você já confiou nele, vive em santidade, não para ser salvo, mas como uma demonstração de que você já foi salvo puramente pela graça de Deus. Só Deus pode salvar, e é a graça que nos salva. E ele faz isso dando fé, porque até a fé é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, pregamos a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Procuramos, com a Tua graça, contando com a Tua misericórdia, sermos fiéis ao verdadeiro Evangelho, ao genuíno Evangelho. Abençoa, Senhor, o que foi falado. Opera agora nossos corações pela Tua palavra santa. Aplica em nós, Senhor. Se alguém ainda não está salvo, salve, dê a regeneração, dê a fé, humilhe cada pecador e leve a confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, meu Senhor, para a glória do Teu Santo. E que muitos conheçam a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Amém?